Vamos começar hoje aqui uma série de estudos sobre oração. Na verdade, esta é a segunda parte. A primeira parte eu gravei em espanhol e vou fazer a primeira parte em português, e para ficar gravado para vocês acompanharem. Entretanto, nessa segunda parte eu quero falar sobre fazer da oração um hábito. O tema dos nossos estudos nesses dias, e que essa característica que você vai me acompanhar, o tema é oração. E repetindo, o tema de hoje é faça da oração um hábito. E o texto básico que eu quero usar, dentre os vários que nós vamos utilizar hoje, é o texto de Daniel, capítulo 6, do verso 1 ao 10, que diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. E então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores, concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Porque por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado para Jerusalém, como ele fazia 3 vezes por dia, e se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, assim o fez, como sempre costumava fazer. Esse texto ele é muito interessante, porque dentro desta passagem bíblica nós encontramos pessoas que tentam encontrar em Daniel um erro, uma falha, uma culpa, e não conseguem achar. E como você acompanhou-me na leitura, eles procuram achar uma falha de Daniel no próprio costume dele, na própria cultura dele e na própria forma de ele servir ao seu Deus. E foi então que agiram com um ardil, uma armadilha. Só que Daniel, como confiava no seu Deus, não mudou 1 milímetro o seu hábito. Como ele fazia, seguiu fazendo. E nessa etapa do estudo, nós temos algumas questões a serem respondidas sobre oração. Questões bem básicas que eu quero responder aqui para você. E daqui em diante nós estudaremos questões um pouco mais práticas sobre a oração. Vai ter um estudo onde eu vou explicar sobre o significado de oração de intercessão, oração de guerra, oração que liga, desliga, a oração de autoridade, vai por aí afora. Não é interessante do estudo de hoje elaborar um assunto profundo sobre esse tema, porque muito se tem escrito sobre oração, mas o povo de Deus continua orando pouco. Salvo grupos específicos de intercessão nas igrejas, a maioria dos irmãos oram em média 5 minutos por dia, porque não entendem o que é oração. No caso de Daniel, a oração dele tinha uma estratégia,
um propósito e um método. E é claro que nós hoje, e nesse momento, vamos demonstrar a você uma diferença no nosso método de hoje em relação ao método de Daniel. E eu quero dizer que a oração eficaz não é apenas aquela que segue as regras bíblicas, mas eu entendo que a regra bíblica da oração eficaz é aquela que obtém resposta. O que eu quero dizer é que, embora nós possamos seguir determinadas regras que a Bíblia estabelece para a oração eficaz não é simplesmente a que segue as regras, porque pode ser que você interprete determinadas regras equivocadamente e acabe não obtendo resposta à sua oração, porque a oração eficaz não é a que segue apenas as regras, a oração eficaz é o que obtém resposta. Ok? Então essa é a minha introdução para nós começarmos e eu quero seguir com você no ponto a seguir. Mas não esqueça, faça da oração um hábito. Você tendo compreendido o que eu estou começando a falar sobre fazer da oração um hábito, nós precisamos, de modo muito interessante, ler Daniel capítulo 6, versículo 10b. É muito interessante porque o texto diz assim, é muito forte essa palavra, porque quando fizeram um esforço para mudar as coisas na vida de Daniel e gerar um problema para ele, ao invés de Daniel mudar a sua rotina de oração, diz a palavra que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Olha que interessante. Ele, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer, assim seguiu ele fazendo. Dentro desse assunto, eu quero tratar algo muito interessante para vocês, sobre o que nós estamos falando aqui agora, sobre a oração. Dentro desse, portanto, assunto, desse texto bíblico que Daniel não mudou seu hábito de oração, eu quero falar sobre dedique tempo à vida de oração. Debaixo desse tema, faça da oração um hábito. O primeiro item que eu quero traçar para você é dedique tempo à vida de oração. Daniel que seguiu orando como ele costumava fazer. Nós vivemos um tempo bastante frenético. As pessoas têm muito pouco tempo para almoçar, lanchar ou até jantar. Nós passamos 2 horas num ônibus para ir ao trabalho, 2 horas para voltar. Alguns fazem isso no trânsito, dirigindo o carro engarrafado, dirigindo o caminhão. Alguns, para você ter uma ideia, são motoristas de caminhão. Eles, enquanto estão dirigindo, estão almoçando. Eles param um instantinho, comem a comida, voltam a trabalhar. Nós vemos num frenesi, onde as pessoas têm a quentinha do lado, e enquanto trabalha na tela do computador, está comendo, para um instante para comer e volta a atender pacientes. Uma loucura que nós vivemos. E em função desse fato, nós temos hábito de fazer várias coisas. E alguns perdem hábito de beber água, perdem o hábito de comer comidas saudáveis, perdem o hábito de dizer à sua família ou alguém da sua casa que os ama, perde o hábito de, portanto, buscar a Deus e estudar a palavra de Deus. Assim, nós precisamos, tanto como precisamos tirar um tempinho, inevitavelmente, você tem que tirar um tempo para almoçar, você tem que tirar um tempo para beber, você tem que tirar um tempo para conversar com a sua família, você precisa tirar um tempo para falar com Deus. Assim como existem necessidades básicas para o seu organismo, existem necessidades básicas para o seu espírito. A palavra de Deus e a oração são os alimentos extremamente necessários para a sua vida cristã. E a oração, ela não pode ser negligenciada, ela não pode ser deixada para lá. Assim como você não pode parar de comer, você não pode parar de beber água, você não pode parar de exercitar, você não pode parar de ler a palavra de Deus e não pode parar de orar.
Daniel, ele era um homem super ocupado. Ele, além de ser profeta, ele tinha funções administrativas no reino, onde ele foi levado como escravo, mas a sua postura foi de tal modo que ele impactou aquele país, impactou o rei daquela nação, que chamou para trabalhar no governo. E ele passou a ser uma das pessoas importantes, uma pessoa de eminência na administração daquela nação. Daniel era um homem sábio, porque ele se adiantava aos problemas, ele percebia o que ia acontecer e se adiantava a esses problemas. Só que essa capacidade, essa perspicácia e essa sabedoria de Daniel não era apenas uma questão natural, ela também foi adquirida de modo sobrenatural. Deus capacitou Daniel de uma maneira muito especial para ele exercer essas tarefas. A própria maneira de Daniel se alimentar produziu nele também uma saúde mental. Mas a saúde espiritual, que gerava uma saúde mental razoável na vida de Daniel, dependia da oração. E ele tinha hábito, ele orava possivelmente às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Ainda que fossem outros horários, mas Daniel, 3 vezes ao dia, ele parava tudo que tinha que fazer para buscar a Deus. Com a janela aberta, virado para Jerusalém, ele buscava a Deus. Nós precisamos entender o seguinte: nós recebemos o Espírito Santo de modo totalmente diferente de Daniel. Daniel tinha uma unção do Espírito Santo e ele precisava reservar tempo para orar e falar com Deus. Jesus era um homem cheio do Espírito Santo, mas Jesus reservava tempo para falar com Deus. Jesus tinha momentos que subia ao monte para orar, a fim de ser orientado por Deus para escolher os discípulos. Era habitual de Jesus fazer isso, apesar de ele poder falar com Deus quase 24 horas por dia. E quando nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo, recebemos essa mesma natureza de podermos falar com Deus o dia todo. Porém, nós precisamos tirar momentos especiais para estar sós com Deus. É disso que eu estou falando. Há um cidadão chamado Maxwell Maltz. Ele ensina que se você repetir uma coisa 21 dias ou 21 vezes, ou se você fizer uma coisa 3 semanas seguidas no mesmo horário, você cria um hábito. No 22º dia, na 22ª repetição, você terá gerado um hábito. Eu fiz essa experiência em várias situações, a de acordar cedo, a de buscar a Deus, a de estudar determinadas coisas, a de me exercitar. Então eu treinei meu organismo dentro daquele princípio dos 21 dias. E o resultado é verdadeiro. Depois de 21 dias repetindo as coisas, você gera um hábito e você começa a fazer sem perceber. Nesse tempo, depois de 21, 22 dias, o seu cérebro, ele assimila a repetição e ele torna isso tão habitual que você faz sem perceber. Já não há mais sacrifício para acordar cedo e buscar a Deus, ou sair para treinar ou coisa parecida. Uma das coisas muito interessantes é que os meninos que estudam pela manhã, eles têm muita dificuldade de, na segunda-feira, acordar cedo para ir para a escola. Exatamente por quê? Porque eles acordam cedo para ir à escola de segunda a sexta. No sábado e domingo, eles quebram a rotina. Na segunda, volta àquela rotina. Se eles fizessem repetidamente, mesmo sábado e domingo, acordando cedo, ele criaria um hábito e não teria mais dificuldades para acordar cedo. Do mesmo modo como você precisa fortalecer o seu corpo com alimento, com água e outras coisas mais, você também precisa no seu espírito solidificar seu espírito. A palavra de Deus é isso que te alimenta e a oração é o que te mantém de pé. Então, preste bem atenção. Não fique apenas pensando que você pode orar o dia inteiro. Você precisa tirar um tempo a sós. Só você e Deus. É disso que eu estou falando. O primeiro ponto que eu quero colocar é que faça da oração um hábito. Dedique tempo à vida de oração.
Uma segunda coisa que eu quero colocar agora para vocês sobre fazer da oração um hábito, como Daniel fez, eu quero falar sobre falta de disciplina, que é o maior problema a uma vida de oração. Nós, brasileiros, temos muita dificuldade de nos acostumarmos a fazer uma coisa repetidamente. E é muito difícil para o brasileiro gerar disciplina. É em si mesmo. Você precisa ter uma maneira meio atlética para desenvolver a habituidade de orar a Deus. Quando eu falo atlética, porque o atleta ele tem uma rotina. O atleta ele tem uma rotina frequente para ele gerar condições físicas para que ele possa alcançar um objetivo quando ele corre, quando ele joga futebol, quando ele joga vôlei. Ele tem que criar um condicionamento para executar a missão dele. Nós temos uma missão a desempenhar nesta terra. Daniel, ele tinha uma missão a cumprir. Uma das coisas mais interessantes de Daniel, que ele era fiel e não se achava nele falta ou erro algum. Isso está em Daniel 6:4b. A característica do profeta Daniel é a sua fidelidade. Criar disciplina para uma vida de oração gera em você um princípio de fidelidade a um propósito. Gerando fidelidade a um propósito, você está treinando sua mente, seu corpo, seu espírito a exercer fidelidade. Você sabia que uma pessoa comprometida com Deus e sua palavra tem disciplina? Não há como você querer ser como Jesus e não exercer uma disciplina. Uma disciplina para dizer não ao pecado, uma disciplina para dizer sim às coisas boas, uma disciplina salutar para você identificar o que é bom e o que é mal. Mas para alcançar essa disciplina, você precisa de treinamento espiritual. E a oração te insere nessa capacidade de treinamento espiritual. Então, uma das características de uma pessoa fiel é a sua capacidade de autodisciplinar-se. Quando alguém ouve sobre disciplina, costuma pensar em castigo, né? Disciplinado, né? Disciplinar alguém. Uma boa quantidade dessas pessoas, elas estão traumatizadas com a educação recebida por seus pais, ou coisas que são ensinadas na igreja e que geram um pensamento de disciplina como algo ruim. Não. Eu não estou falando de disciplina militar, que também é uma coisa ruim. Eu estou falando de gerar uma disciplina, por exemplo, uma coisa muito interessante. Você cria um hábito no seu organismo de todos os dias você acordar e você tomar café numa caneca, tomar café, comer X pães com margarina ou com manteiga. Quando aquilo muda, você se sente mal porque faltou alguma coisa. Então, você todo dia repete alguma coisa. Ou então, todo dia no mesmo horário, você senta-se à mesa para comer aquele pãozinho. Às vezes você varia com margarina ou queijo, mas você tem que criar um hábito de todos os dias comer a um determinado horário. Algumas pessoas estão habituadas a todos os dias almoçar no horário específico. Quando você tem uma vida onde você não obedece a rotina de horário para almoçar, nem tomar café, nem para lanchar, você adoece. Seu organismo apresenta problemas. Ele não sabe como você está na sua rotina de alimentação, então você começa ou a engordar, que normalmente acontece, ou você começa a emagrecer. Alguns entendem disciplina como um castigo que traz a obediência, mas não é. É preciso que você entenda que ter esse conceito na cabeça de disciplina é muito limitado. A palavra disciplina deriva-se da palavra discípulo. E tanto uma quanto a outra palavra, disciplina e discípulo, ambas têm origem do termo latino para pupilo, que por sua vez significa instruir, educar, treinar, dando ideia de modelagem total de caráter.
Assim, a palavra disciplina, além de significar em sentido acadêmico, matéria, aula, cadeira ou cátedra, também é utilizada para indicar em educação a disposição dos alunos em seguir os ensinamentos e as regras de comportamento. É importante isso. Então, disciplina e discípulo andam juntos, vêm do mesmo campo semântico. No campo militar, por exemplo, a disciplina é considerada uma qualidade a ser perseguida pelos soldados. Eu, durante um determinado tempo da minha caserna, eu procurei me identificar com a disciplina do serviço militar. E uma das coisas interessantes era a ordem unida. E um dia, observando de longe o efeito do mover com as mãos e a disciplina e o treinamento que os soldados tinham, aquilo gerava um efeito mágico e lindo no movimento das mãos. Eu me habituei, no exército que eu servi, a treinar exercícios físicos todo dia. Chegou um tempo de eu fui podendo aumentar os exercícios físicos, de que eu conseguia fazer uma certa quantidade de polichinelos, porque eu me disciplinei e fui me treinando para aquele propósito. A vida de oração, ela requer, de certo modo, uma disciplina militar, embora você considere ruim, mas não é ruim. Eu sei o que é isso. Ela te gera bons princípios, um bom princípio. A vida caserna militar te gera princípios de submissão à devida autoridade, respeito, a honra devida a quem deve se honrar. E a oração, ela é uma estratégia, ela é uma arma de guerra para a vida de oração. O apóstolo Paulo ensina em Efésios 6:10 em diante, ele diz para nós tomarmos a armadura de Deus. E ele ensina que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ele fala sobre resistência em fé, ele fala sobre orar no Espírito, ele fala sobre se dedicar à oração. Jesus era essa pessoa que se dedicava à oração. O apóstolo Paulo se tornou o que foi porque ele se dedicava à oração. O apóstolo João se tornou o que ele foi porque ele se dedicava à oração. Elias se dedicava à oração. Eliseu se dedicava à oração. Homens importantes como Estevão se dedicavam à oração. George Miller, um homem muito conhecido do século, 2 séculos atrás, dos milagres que Deus fazia na vida dele. Muitos milagres aconteceram na vida dele em resultado da sua vida de oração. Dwight Moody diz que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Um bom atleta, ele se obriga a seguir uma conduta. Ele tem padrões para chegar a um determinado propósito. A vida de oração, ela te treina, te capacita para chegar nos propósitos de Deus. Então, você precisa exercer disciplina no seu corpo, na sua mente, na sua vida espiritual. Não há como você ter uma vida de oração, não há como você gerar um hábito de oração sem exercer disciplina na sua vida para chegar lá. Ok? Então guarde isso, é importantíssimo que você aprenda a disciplinar-se para ter uma vida de oração. A terceira coisa que eu quero te falar, de maneira muito importante aqui agora, sobre você ter um hábito de oração. Nós estamos baseando nossa palavra em Daniel, capítulo 6, do verso 1 ao 10. Fazer da oração um hábito. A terceira coisa que eu quero te falar é: acerte sua vida cristã. Adote o padrão dos vencedores. Daniel capítulo 6, versículo 10, nos apresenta a vida de oração de Daniel, mas no versículo 19 ao 22, é uma passagem muito interessante que diz: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente.
O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Essa é uma passagem muito tremenda de como Daniel obteve vitória. Daniel não obteve vitória porque ele era um sujeito bonzinho. Esses milagres não acontecem na vida da gente sem a misericórdia de Deus e sem que nós estejamos procurando honrar a Deus. A vida de oração de Daniel tornou-se um exemplo para todos nós. Houve momentos onde nós aprendemos, no capítulo 10 de Daniel, onde ele jejuou 21 dias. Ele não comeu nada especial, somente parece que só comeu legumes. Depois de 21 dias, um anjo foi visitá-lo e trazendo a resposta e a revelação de Deus a ele. Todas as coisas que Daniel conseguiu, ele conseguiu porque ele era um homem de oração. Ele é um dos maiores exemplos de oração que nós temos na Bíblia. Jesus, no Novo Testamento, é o maior exemplo de vida de oração. Daniel era um homem que precisava orar porque ele só tinha a unção do Espírito Santo sobre ele. Ele não era a habitação do Espírito Santo. Ele precisava de sabedoria. Jesus, de modo diferente, foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus, alguém poderia dizer, não precisava de oração porque o Espírito Santo habitava nele. Ele era obra do Espírito Santo. Mas Jesus entendia que para ele seguir daquela maneira, agradando a Deus e andando no Espírito e não trair Deus, ele precisava de uma vida de oração. O resultado da vida de oração é apresentado então nesses versículos 19 a 22. Porque os indivíduos, conforme você sabe a história, prepararam uma cova de leões para, então, aquele que não pedisse ao rei alguma coisa no espaço de 30 dias e pedisse a qualquer outra divindade, deveria ser morto, deveria ser devorado pelos leões. Daniel seguiu sua vida de oração. Ele não mudou sua rotina por causa do problema. Pelo contrário, ele deve ter orado mais ainda. E o resultado disso é que pegaram Daniel nesse propósito de oração dele e levaram-no à cova dos leões. O fato mais interessante é que, tendo sido levado à cova dos leões, você conhece a história, Deus tapou a boca dos leões. Daniel não foi devorado. Eu gosto muito de um colega que, pregando, ele diz que naquele momento, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus começou a dar uma azia, uma má digestão aos leões, de modo que eles olhavam para Daniel e sentiam nojo, eles não queriam devorar. Alguma coisa gerou neles um asco, um nojo, e eles simplesmente não se aproximaram de Daniel para devorá-lo. Muito diferente da situação que ocorreu depois, porque quando tiraram Daniel da cova, e enfim, o rei Dario quis punir os indivíduos que queriam levar Daniel à morte, o rei mandou pegar esses indivíduos e jogá-los à cova dos leões. Diz o texto que eles nem tinham chegado ao fundo, os leões já tinham agarrado eles e estraçalhar suas carnes e seus ossos. O que eu quero dizer para você é que essa mania de Daniel orar com o rosto virado para Jerusalém, é muito interessante que algumas pessoas têm hábitos de oração. Eu conheci uma senhorinha que ela dizia, eu gosto de orar assim, pastor. Outro dizia, eu gosto de orar assim. Uma das coisas importantes é que não importa se você gosta de orar no monte, se você gosta de orar pelas madrugadas, se você gosta de orar nas vigílias, o mais importante é que você ore. Houve momentos na minha vida em que eu gastava tempo em subir montes para orar. Eu gostava de fazer aquilo.
Depois de algum tempo eu parei de fazer aquilo, não porque eu achava aquilo menos importante, eu achava outras coisas. Eu descobri uma outra tarefa muito interessante, que era orar em línguas, em que eu podia orar mais tempo do que orar no monte. Mas uma das coisas muito importantes que eu desafio você, preste bem atenção, você precisa adotar o padrão dos vencedores. E o padrão dos vencedores em Deus é que eles têm uma vida de oração. A minha pergunta para você é: quanto tempo você ora por dia? Preste bem atenção. Muitas pessoas não sabem que elas são habitação do Espírito Santo, não têm a menor ideia. Elas poderiam orar 16 horas por dia, só não orar enquanto estão dormindo. Sabia disso? Você pode orar enquanto está dirigindo o seu carro. Você pode orar enquanto você está passando roupa. Você pode orar enquanto está lavando a louça. Você pode orar fazendo N coisas. Só não dá para orar enquanto você está dormindo. Essa oração, o apóstolo Paulo chama de oração no Espírito. Eu vou explicar numa das minhas falas e do ensino, eu vou explicar sobre o batismo no Espírito Santo e o orar no Espírito. Que muita gente interpreta orar no Espírito como um momento de inflexão. Eu vou explicar para você algo diferente. Mas o modo como você agir na sua vida de oração, nesse sentido, que eu quero falar aqui nesse estudo, é um momento que você reserva para bater papinho com Deus. É um momento em que você fica no quarto, como disse Jesus. Ou como Jesus fazia, que subia ao monte para orar e receber direção de Deus para escolher os 12. Há momentos em que você precisa parar tudo o que está fazendo, para você poder falar com Deus um instante e poder, prestando atenção, ouvir Deus falar com você. É disso que eu estou falando. Adote o padrão dos vencedores. Finalmente eu quero, trazendo a última parte dessa palavra sobre transformar sua vida de oração e fazer da oração um hábito para você. A quarta e última coisa que eu quero colocar para você aqui é sobre acerte o seu relógio e a sua agenda. Se você ler o Evangelho de Lucas, coisa que eu já venho falando para você, você vai perceber o padrão de vida de oração de Jesus. Você vai ver ali como Jesus gostava de se retirar a determinada hora do dia para orar. Frequentemente ele gastava noites orando a sós. No Getsemane, ele chamou 3 para ir com ele, para guardar ele enquanto ele ia orar no monte. Assim fazia Jesus. E eu quero aqui nessa parte dizer algumas coisas para você. Discipline-se. Acerte um horário padrão de oração. As pessoas sempre ouvem eu pregando sobre esse assunto, ensinando sobre a oração. Eu estava pregando em Buenos Aires, e estava pregando numa igreja de um amigo meu, apóstolo Vítor Torres, e na igreja dele, enquanto eu trazia a palavra, eu contei a seguinte história, né? Eu disse, se você criar um hábito de oração, eu vou te desafiar, falei ao auditório, para que a partir de amanhã você acorde tal horário para orar. E eu vou liberar uma palavra aqui agora. Eu falei em tom de brincadeira a eles, embora para mim tenha funcionado bem para mim. Mas eu disse para eles, olha, vamos supor, imagine que amanhã você vai acordar às 6h15 da manhã. E eu estou declarando que se você passar do horário das 6h15 da manhã para orar, você vai começar a ter uma dor de barriga inexplicável, até você começar a orar. Eu estou falando isso a vocês, porque houve um momento em que eu criei tal hábito para eu orar, que era muito interessante isso. Se eu ultrapassasse determinado horário e não acordasse,
Por incrível que pareça, meu organismo começava a me dar dor de barriga e eu tinha que me levantar, inevitavelmente, para poder orar. E eu preguei assim. E trouxe outras palavras, outras ilustrações naquilo. E aconteceu que depois daquele dia que preguei, eu estava hospedado na casa desse meu amigo, e na quarta-feira seguinte, uma das pastoras de seu ministério foi à casa dele tomar café conosco, e ela me disse algo muito interessante. Ela disse: apóstolo, naquele dia que o senhor pregou em nossa igreja, meu filho não quis ir para o departamento infantil. Ele quis ficar no templo, ele gostou muito do senhor. E ele ouviu a pregação todinha. O senhor acredita que no dia seguinte, ele combinou comigo de que nós íamos acordar cedo no dia seguinte, a partir do dia seguinte, nós íamos acordar cedo para orar. E eu combinei com meu filho isso. Acontece que eu perdi o horário. E porém a maior surpresa é que, embora eu tenha perdido o horário, ele não perdeu o horário. E ele me acordou, e eu me despertei e disse: filho, o que você está fazendo? Mamãe, vamos orar. Tá bom, filho, a gente vai orar depois. Não, mamãe, tem que ser agora. Por que tem que ser agora? Mãe, nós nos comprometemos a orar, e se você ultrapassar o horário, você vai ter uma dor de barriga. E ela disse: meu filho entendeu perfeitamente o desafio de oração. Ele todos os dias acorda, tal horário, para orar. Pelo menos esses 3 dias ele está assim. Eu vou dizer uma coisa para você: se uma criança de 6 anos de idade pôde entender a minha palavra e o meu desafio sobre oração, por que você, mais maduro, não consegue entender e compreender a importância? Discipline-se, crie um padrão de oração, acerte um horário. Você não pode fazer como você faz com a sua comida. Almoça num dia no horário, outro dia outro horário, tem dia que não almoça. Você não pode fazer dessa maneira com a oração. Você precisa criar um horário habitual, crie um padrão. Você pode até criar um padrão, uma vez que todos os dias você pega ônibus para ir trabalhar, ou todos os dias você tira o carro, tal horário da garagem para orar. Crie um hábito de orar quando você coloca a mão no volante do carro. Gere esse hábito. Quem sabe você pode gerar um hábito de acordar, ir ao toalete, lavar o rosto, sentar-se à beira da cama e reservar 15 minutos para falar com Deus. Comece com 15 minutos, depois você vai aumentando. Você pode começar com 15 minutos e depois que você orou 15 minutos, você vai criar um hábito muito interessante, que enquanto você se arruma, você segue orando. Você sai de casa em direção ao carro, em direção ao ponto do ônibus, em direção à estação do trem, você segue orando. Você entra no trem orando, entra no ônibus orando, mas eu não estou falando para você entrar orando e falando alto. Você vai começar a criar um hábito de orar aqui com Deus. Faça um programa de oração, faça um plano de oração. E o plano de oração requer que você escreva objetivos. Coloque o nome das pessoas por quem você vai orar. Faça uma relação do nome delas. Você pode fazer isso no seu celular. Você pode pegar o seu celular e você criar um grupo de oração aqui no seu WhatsApp ou no seu Instagram, ou qualquer que seja a rede social que você tenha. Eu gosto de usar o WhatsApp e ali você enviar mensagens para as pessoas. Não enviar todos os dias, enviar de vez em quando para eles. Porque quando você envia mensagens de que está orando por eles, eles se lembram. Alguns vão dizer assim: ele está mandando mensagem só para aparecer. Acontece isso. Mas alguns vão receber a mensagem e dizer: que bênção, Eduardo está orando por mim. Senhor, abençoa Eduardo. Pronto, eu já tenho uma outra pessoa orando por mim também. Revolucione a sua vida. Gere um hábito de oração. Transforme a sua vida de oração. Agora mesmo eu quero te desafiar uma coisa importante. Peça perdão ao Pai por você ter preguiça de orar. Fale com Ele: Senhor, eu tenho tido uma vida medíocre de oração e eu quero mudar isso na minha vida.
Então eu quero concluir agora, para que você agora mesmo ore ao Senhor e programe a primeira oração deste dia, que você vai fazer como parte da sua rotina de oração. Se você trabalha em uma empresa e tem um horário padrão para o almoço, mude o comportamento após as refeições. Comece reservando 5 minutos para orar. Isso é só um começo. Repita isso por 21 dias. Gere o hábito, experimente isso. Amanhã, quando você se despertar, acorde 10 minutos antes de você sair para trabalhar. 10 minutos! Repita isso 21 dias, todos os dias, e crie um hábito. Se você não gosta de rotina, que bom. Mas é bom aprender que existem coisas rotineiras na sua vida e elas são necessárias. Faça da oração esse hábito na sua vida. Adote o padrão dos vencedores. Acerte seu relógio e sua agenda de oração. Gere um hábito, repita 21 dias isso na sua vida. Exerça disciplina sobre você mesmo. E, finalmente, entenda que dedicar tempo à sua vida de oração não vai apenas transformar você, vai transformar as coisas à sua volta, vai fazer uma diferença, eu te garanto. Vai fazer uma grande diferença, eu te garanto. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. E aí, pessoal, não deixa de se inscrever no canal, hein? Dá o seu likezinho aí, ou o seu dislike, como você achar melhor. E não esqueça, inscrevendo-se no canal, você me ajuda a divulgar a palavra de Deus.